Seja bem-vindo ao 11º episódio do CoubeCast. Muito bom ter você novamente aqui acompanhando essa nossa experiência. E o episódio de hoje será muito especial porque nós teremos a participação do Frei Anísio. Ele é franciscano. Seja bem-vindo, Frei. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado você. Bom dia a todos. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. E eu agradeço ao patrocinador desse episódio, que é a empresa Cubo. É um aplicativo de mobilidade e você desde já pode acessar o Instagram da Cubo e compreender como a Cubo pode te ajudar na sua vida, no seu dia a dia. E em breve a gente fala um pouco mais sobre esse aplicativo. Frei, o senhor é um padre missionário, vocação franciscana e tem muitas experiências a partilhar conosco sobre a sua vida missionária, esse carisma tão bonito da nossa igreja. Tenho certeza que o senhor vai poder transmitir e nos proporcionar experiências lindas através da sua história de vida, mas gostaria de começar no princípio, né? Onde o senhor nasceu, sobre a sua família, se o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente. Ok. Eu sou paulista, né? Que nascido no interior de São Paulo, numa cidade, aliás, não é muito longe aqui de Marília, chama-se Borborema, ali perto do Rio Tietê. O Rio Tietê passa ali pertinho da minha cidade. Então eu nasci, me criei em Borborema. Meus pais já são falecidos e tenho mais 2 irmãos. Um mora em Bauru, também interior aqui de São Paulo, e o outro mora em Maringá, no Paraná. E eu atualmente resido na cidade de Uberaba, Minas Gerais, mas sou paulista. Legal. Morei há alguns anos aqui em Marília, ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Fragata, e, enfim, tenho uma história com Marília, Garça, morei também em Garça. O tempo que eu morei em Garça, eu estudava teologia aqui em Marília, aqui no Instituto Rainha dos Apóstolos, no ITRA, né? Sim. Ao lado aqui do Bosque. Legal. E a sua experiência com Deus? Foi de família? Foi desde a infância? Quando que você se compreende uma pessoa, uma criança, um jovem que se encontra aí com Jesus e tem uma caminhada dentro da fé? Ok, minha família, eu sou fruto de uma família católica, então meus avós principalmente eram muito praticantes. E eu aprendi a ir para a igreja com minha avó materna, né? Ela que era mais assídua nas coisas da igreja. Então, desde criancinha, ela sempre me levou. Cidade pequena do interior paulista, né? Sem perigos. A minha avó, quando falece, eu tinha acho que 5 anos de idade. Eu ia sozinho depois para a igreja. Não é que a igreja era longe da minha casa, então a gente ia sozinho. Mamãe deixava, não tinha perigo, e assim a gente foi crescendo, frequentando a igreja, gostando das coisas da igreja, e vem a juventude, grupo de jovens, e depois eu saio da minha cidade com 27 anos para entrar para a vida religiosa, né? Então, até essa idade, a gente teve uma vida normal numa cidade do interior, estudando, trabalhando e convivendo com a família. Sim. E nessa sua caminhada de fé, houve algum momento que o senhor se recorda que o senhor passa a considerar a questão vocacional, essa Sim. inquietação? Quando que foi esse momento? Eu não consigo definir uma data precisa, né? Vamos dizer que desde a minha adolescência, minha juventude, que a gente tinha mais conhecimento, consciência, eu já vislumbrava que meu caminho seria a vida religiosa, a vida sacerdotal. Eu conto sempre uma história. No tempo
da minha infância, houve um padre ele era jovem, recém-ordenado, foi para minha cidade e ele era muito dinâmico. Ele arrebanhava a juventude e a crianças. Então ele colocou a missa das crianças e para as crianças, a igreja lotava de criança. Eu era uma delas, né? E para a gente às vezes não tinha lugar para sentar, não tinha como sentar nos bancos de tanta criança. Eu lembro que às vezes eu me sentava assim nas escadarias do altar, eu cruzava os braços assim, ficava olhando para ele celebrando. Eu lembro que eu falava assim para mim mesmo, isso é um fato. Um dia eu vou ser como ele. Eu vendo ele no altar celebrando, eu falava, ele chamava-se Padre Cláudio, eu fiz a primeira Eucaristia com ele. Hoje ele é falecido. Eu via ele celebrando, falava, um dia eu vou ser como ele. Eu acho que desde aí foi nascendo o desejo de me consagrar a Deus, seja na vida religiosa ou sacerdotal, né? Muito interessante. E eu já via que eu achava bonitas famílias, ter filhos, tal, mas eu via que não era muito para mim esse caminho, né, da vida matrimonial, familiar. Eu já me via mesmo no altar, vestido de padre. Tanto é que eu brincava de celebrar a missa em casa, colocava o lençol nas costas, imitando os paramentos sacerdotais e ficava brincando de rezar a missa. E naquela época não tinha televisão, tínhamos rádio, né? Às vezes tinha terços transmitidos pela rádio, eu ficava um terço demora, né? Uns 40 minutos, eu ficava o tempo todo sentado de joelhos rezando terço, criancinha isso. Então aí acho que a gente já nasce predestinado, já são os traços, estigmatizado, né? Sim, tem sinais. Sim, e é interessante também essa identificação, né, que o senhor tinha com a figura mesmo do sacerdote, né, que te trazia esse impulso de querer desejar uma vida semelhante àquela. Sim. E mediante a esses impulsos, essas inspirações, essa identificação, quando que o senhor deu o primeiro passo concreto na direção da sua vocação? O senhor fez algum acompanhamento? Fiz. Você está bem instruído nisso, né? Tem que ter um acompanhamento. Como eu lhe disse, eu tinha uma vida normal, tipo, trabalhava, estudava, e nas minhas férias escolares e férias de trabalho, que todo trabalhador tinha direito, eu ia para alguns lugares fora da minha cidade fazer acompanhamentos vocacionais. Então, eu cheguei aí em São Paulo, a capital, fazer acompanhamento vocacional com os beneditinos lá do Largo de São Bento. A princípio, eu sempre achei que eu tinha vocação monacal, vida contemplativa, né? Eu achava lindo viver no convento, eu achava bonito as coisas que eu lia e via a esse respeito. Então eu fiz por vários anos acompanhamento vocacional com os monges beneditinos, tanto de São Paulo, fui em Vinhedos, interior de São Paulo, conhecer os beneditinos de lá, e por fim eu fui conhecer os monges cistercienses, que é do carisma beneditino, da cidade de Claraval, pertinho de Franca, também interior de São Paulo. Aí com os monges de Claraval eu fiz acompanhamento por muitos anos. Na época eu estudava, trabalhava, então todo ano eu ia lá, ficava um mês com os monges e fazia esse acompanhamento. Aí eu sempre falava assim, quando eu terminar a faculdade, né, porque aí eu estava já cursando uma faculdade, eu falava, quando eu terminar a faculdade eu vou entrar nos monges. E foi assim que aconteceu. Eu terminei, entrei, né, em Claraval, aí eu fiquei só um mês com eles. Lá dentro eu falei, até eu me pergunto, falei, nossa, eu fiz acompanhamento durante 5 anos, depois eu vi que não era lá. Olha Como só. que a gente pode se enganar, né? Mas Deus sabe o que faz. Aí foi lá dentro dos monges de Claraval, com eles, que eu conheci os franciscanos, que moravam em Franca.
Aí eu falei: "Nossa, São Francisco", eu nem conhecia São Francisco, porque até então só estudava a vida de São Bento, né, para mim só existia São Bento na face da terra. Aí caiu de paraquedas São Francisco na minha vida. Aí eu fui. Primeira coisa que eu fui assistir o filme Irmão Sol, Irmã Lu, falei: "Nossa", me encantei com a vida de São Francisco, falei: "É esse que eu quero". Tanto é que São Francisco fala, né, tem uma das frases que Francisco fala: "É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu procuro fazer da minha vida com a minha vida ardentemente". Aí eu falei: "É isso que eu quero, é ser franciscano", né. Porque além de eu ter me encantado com a vida de São Francisco, aí eu fui buscar conhecê-lo, né, assi lendo a vida dele, e eu me encantei com a vida dele e com a vida dos freis franciscanos na época que residiam em Franca, porque aí eu ia no convento deles, eu via a rotina de vida deles, eu fiquei encantado, realmente era uma época diferente. Falei: "É aqui que eu vou entrar". Então aí eu saí dos monges depois de um mês e entrei nos franciscanos e estou até hoje. E o senhor lembra, nesse primeiro chamado, nesse primeiro encantamento, o que te chamava mais atenção na vida de São Francisco? Na vida de São Francisco, a pobreza, a simplicidade, porque São Francisco, ele os pais dele eram ricos comerciantes de Assis, né. Uhum. Então Francisco teve um berço, não era não foi um jovem, uma pessoa pobre. E Francisco, quando se converte, e ele é obrigado a deixar a casa dos pais, né, porque o pai dele colocava muitas esperanças no filho que pudesse assumir os negócios do pai. E de repente o filho começa a ter pensamentos e desejos diferentes. Aí o pai começa a pôr objeções aos ideais de Francisco. Ele se vê obrigado a sair de casa, mas sempre morando na cidade de Assis, mas sai da casa paterna, onde Francisco vai morar com os excluídos da época, que na época eram os leprosos. Aí ele vai morar e viver junto com eles, que viviam em colônias, né, afastado da cidade. Você sabe que naquela época eles acreditavam que a lepra, ou a hanseníase, era contagiosa, né, e a gente sabe que não. Então quem tinha essa doença era excluído, banido da sociedade. E Francisco vai viver no meio deles e com eles. Então a radicalidade de vida de Francisco, a pobreza, a simplicidade, a humildade, tudo essas coisas, a renúncia das coisas materiais, isso me encanta. O amor incondicional de Francisco por Jesus Cristo, tudo isso encantou a gente, né. Mas não é que os franciscanos hoje vivam totalmente como Francisco viveu, Aham. nenhum seguidor desses santos consegue imitar como eles viveram, mas um pouco a gente consegue sim. Mas enfim, esse amor, essa radicalidade, que me encantou em Francisco. Características muito próprias da vida de Jesus, né? Uhum. Todas essas que o senhor falou. E nós temos uma certa clareza sobre o processo formativo de um padre diocesano. Mas no caso, da vida religiosa, no caso, um padre que, tenha essa vocação franciscana, eu imagino que esse processo formativo ele seja diferente. Como que foi, a partir do momento que o senhor entra para a vida franciscana, como foi esse processo formativo? Então, realmente, a formação de um religioso, não só franciscano, qualquer outro, né, seja, beneditino, seja agostiniano, tem muitas, carismas dentro da igreja, né, católica, nossa igreja é rica nesse sentido. Então, qualquer um que busque viver o carisma do seu santo, ele tem que conhecer melhor a vida dele. Então, o nosso processo formativo inicia-se sempre com um caminhar franciscano. Então, por alguns anos, dura anos isso, você tem que conhecer melhor a vida de Francisco. Então, um jovem hoje que entra para ser frei franciscano, por exemplo, ele tem que fazer um ano de aspirantado,
1 ano de postulantado e 1 ano de noviciado. Então, 3 anos da vida do candidato é para se inteirar o melhor da vida franciscana, do carisma franciscano, do ideal de vida franciscana. Então, é um namoro. Depois desses 3 anos, você fala, não, o jovem for caminhando, falar, é isso que eu quero, ele tem 2 opções, ou ficar como está, ele se torna um frei, um religioso, um consagrado franciscano, mas irmão. Agora, se ele opta por se tornar sacerdote, aí ele vai ter o processo formativo, que aí entra igual o processo formativo de um futuro padre diocesano, que é teologia e filosofia. Como eu já lhe disse, por exemplo, eu fiz a minha filosofia na cidade de Franca, morava lá. Quando eu terminei os 3 anos de filosofia e deveria entrar para a teologia, né? Aí eu fui mandado para a Itália fazer a teologia lá. Eu fiquei 3 anos na Itália. E depois, em 1998, eu volto para o Brasil. Depois de 3 anos de teologia na Itália, eu vim morar em Garça e concluí a teologia aqui em Marília. Então, eu viajava todo dia e vim concluí-la aqui no ITRA, no Instituto Rainha dos Apóstolos, aqui ao lado do Bosque. E aqui eu concluí a teologia e em 2001 eu me ordeno padre. Então, aí eu me torno um sacerdote, não deixo de ser franciscano, mas um franciscano com um carisma a mais, que seria a vida sacerdotal. Mas se o jovem hoje não quiser ser padre, ele fica só como irmão. Sim. Mas a primeira coisa que ele recebe é o hábito franciscano. Hoje você é um frei, é um franciscano, um consagrado no carisma franciscano, na vida de São Francisco. Muito interessante esse aprofundamento que existe na vida de São Francisco, que vai repercutir na própria forma de viver, né, a vocação franciscana. E, padre, o senhor, quando se ordenou, foi viver, então, a vida sacerdotal dentro desse aspecto missionário, e quais foram as experiências aonde o senhor morou, os lugares que o senhor assumiu uma missão? Conta um pouquinho pra gente. Ok, então agora nós vamos entrar na minha vida missionária. Eu me ordenei padre em 2001, aqui em Garça. Eu, me ordenando padre, eu fui transferido para Marília, eu vim morar aqui no Fragata, né? Na paróquia Nossa Senhora de Fátima. O que acontece? Naquele ano, 2002, você sabe que todo ano a igreja, a CNBB, a igreja no Brasil, lança um tema da campanha da fraternidade. E 2002, o tema da campanha seria os povos indígenas. E aconteceu que nós tínhamos um frei que morava em Belém do Pará. E ele entrou em contato conosco aqui pedindo um padre, um frei padre, que pudesse substituir. Ele tinha que se ausentar da paróquia e não queria deixar a paróquia sem missas. E como eu ia sair de férias, eu tinha acabado de me ordenar padre, eu me candidatei em ir para lá, para Belém do Pará, substituí-lo com uma condição. Após eu tendo ajudado, ele pudesse depois me mandar para alguma aldeia indígena que eu queria conhecer. Aí eu fui munido com uma filmadora de VHS. Eu falei assim, eu vou conhecer uns índios de perto, eu queria colher material, né, filmá-los, para depois voltando para cá, trabalhar o tema da campanha da fraternidade aqui. E assim aconteceu. Fui para Belém, fiquei lá algumas semanas celebrando para o frei, ele retornou da viagem, aí ele falou, agora você vai conhecer uma aldeia de índios, e me botou num avião e me mandou para essa aldeia dos índios chamada Tiriós. Ela fica lá perto do Suriname. E essa aldeia existe até hoje, né, esses índios. E quem está nos assistindo e tiver curiosidade, é só entrar no Google e colocar lá Parque Indígena do Tumucumac. Aí vai aparecer todo esse parque indígena e lá vivem os tiriós, e foi lá que eu fui morar. Fui conhecer, a princípio eu fui lá para conhecer. Aí eu fiquei umas 2 semanas na aldeia, conhecendo, convivendo, filmando, ouvindo. A maioria não falava português, mas alguns falavam português.
alguns poucos. Aí com esses eu pude entrar em contato com a realidade deles. A missão lá já existia há mais de 50 anos. Os franciscanos já estavam lá há mais de 50 anos. Mas os freios foram falecendo, envelhecendo, morrendo. E aí, quando eu fui lá, só tinha um idoso, sozinho. E ele não era sacerdote, era irmão. Ele cuidava da manutenção da missão. Aí já tinha uma igrejinha que eles haviam construído ao longo desse tempo, fechada. Aí os índios falavam assim para mim, os que eu entrevistava: por que o senhor não vem morar aqui, né? A gente precisa tanto de um padre que abra a capela, que faça celebrações. Aí eu ouvi aquilo e voltei. Concluí minha missão lá, o frei mandou-me de volta. Chegando aqui, eu fui atrás do meu superior, que na época ele residia em Garça, hoje ele reside na Cidade Franca, lá em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Eu falei para ele, para o meu superior, falei assim: frei, olha, eu lembro que eu usei esse argumento. Eu falei assim: entra ano e sai ano, dentro do tempo da campanha a gente só fica em oração, né, rezando, cantando os hinos da campanha. Eu falei: vamos fazer algo de concreto dentro do tema da campanha desse ano. Ele falou: o que você sugere? Eu falei assim: mande-me missão. Vamos fazer algo concreto. Me mande para lá, para a missão, morar com os índios. Mas, cara, eu nunca tinha sonhado na minha vida morar numa aldeia de índio. Eu era acostumado com a cidade, mas também não tinha noção do que me esperava lá, né? Ele, a princípio, relutou, depois eu insisti e acabei indo. E fui morar lá. Eu nunca me esqueço, para chegar na aldeia era só de avião, por terra a gente não tinha acesso. Não existia estradas, tinha muitos rios, só de avião lá tinha. Até uma história longa desses tiriós. Ali existia um ponto, uma base militar da FAB, porque ali é divisa com os outros países, então o Brasil tinha que guardar a fronteira. Então eles montaram uma base militar ali perto da aldeia dos índios. Então, por um lado foi bom, porque os militares davam suporte para a missão. Precisava de alguma coisa para a aldeia, para a missão, a FAB trazia nos aviões. Então era assim que a gente entrava e saía na aldeia, usando os aviões da FAB. De carona, né? Uhum. Quando aparecia um voo, tem espaço para me tirar da aldeia? Sim, tem. Desse jeito. E Olha até hoje só. é assim. Era um acordo que existia entre a Ordem Franciscana e a FAB. A FAB daria esse suporte para a missão franciscana lá. Aí eu cheguei de avião, nunca me esqueço, cara. O avião me deixou lá e foi embora. Aí eu lembro que o avião foi sumindo nas nuvens e eu olhando para o alto, segurando 2 malinhas de roupa na mão. O avião indo embora, de repente ele sumiu. Aí eu abaixei os olhos, olhei para o lado, só mato. Aí eu falei: gente do céu, o que eu vim fazer aqui? Aí bateu um desespero, né? Porque tudo era novo, diferente. O que eu vim fazer aqui? Aí escutei um tratorzinho que tinha, o freizinho vinha me buscar. Frei Protásio. Era um alemão. Aí ele veio com o tratorzinho, me pôs no trator e me levou para a aldeia. E lá começou a minha vida. Foi maravilhoso. Aí as coisas vão acontecendo segundo os desígnios e a vontade de Deus, né? A gente reabriu a capela, todo dia missa. Aí os índios foi vindo. E eu morei 9 meses lá. Depois eu tive que sair da aldeia, mas foram 9 meses maravilhosos. Eu falo assim, 9 meses é o tempo de uma gestação, né? É verdade. Eu acho que eu fui gestado por uma vida nova. Eu aprendi muito lá, vivi. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Então foi assim que eu fui parar na aldeia dos índios. Aí eu fiquei 9 meses na aldeia, tive que sair de lá, né? Precisava que outro viesse no meu lugar. A gente tem essa questão da transferência. Deu meu tempo, vinha outro, eu tive que sair. Foi triste a saída, a despedida, porque a gente já tinha criado um vínculo de amizade com todos. Foi muito duro dar tchau a eles, dizer adeus a eles. Até tem uma história que eu vivi com uma família indígena lá, eu já contei para alguns amigos aqui, né? De vez em quando esses índios saíam da aldeia e iam para pequenas outras aldeias, eles iam migrando
sabe? Não é aquele. Aí eu estava na aldeia central, mas tinha as pequeninas aldeias. E um dia uma família de índios saíram dessa aldeia central e foram para uma outra. Aí eles e já tinha criado uma amizade com eles, bacana, né? Aí eu lembro assim, eram vários barquinhos. Um barquinho tinha os cachorros, os animais, outro barquinho a família, outro barquinho, né, carregando alguns pertences deles, que eles não tinham nada, né, mas alguma coisinha. Aí eles estavam indo assim, o barquinho já estava no meio do rio e eu estava filmando, eu tenho gravado essa cena. Aí o índio eu esqueci o nome dele, gritou lá do meio do rio, falou assim, Frei Anísio. Eu falei, o que foi? Aonde você estiver, nunca se esqueça de mim. Nossa, cara, aquilo foi cruel, porque eu sabia que eu nunca mais ia vê-lo, nunca mais eu o vi. Aí eu saí da aldeia, né? Deu meu tempo, aí eu fiquei, eu uso esse termo, perambulando pela Amazônia. Aí eu fiquei em algumas cidades, conheci outras aldeias indígenas. Ali tem algumas cidadezinhas, tem uma cidade grande chamada Santarém. Morei um tempo lá, depois morei em outras pequenas cidadezinhas ao redor de Santarém, depois morei em Manaus, morei em Belém. Por fim, eu fui morar em Roraima, Boa Vista. E depois de Roraima eu voltei para São Paulo. Isso já era 2005. Mas nessa brincadeira foram 5 anos da minha vida lá na Amazônia. Essa é a minha experiência missionária naquela realidade, diferente dessa nossa aqui, né, no sul, sudeste. Nossa, É, imagino que tenha sido um tempo bem marcante de muitas cara, histórias. nossa, quanta coisa. Se eu ficasse contando aqui, o podcast seria 10 horas. Pô, quanta coisa linda, assim, sabe? Eles tinham um ardor, uma fé genuína, uma coisa assim, pura. Eles Uhum. são puros, cara. Não conhecem malícia, maldade. São ingênuos. Muito. Por isso que um branco vai lá, detona eles. Porque hoje eles já são um pouco mais. Infelizmente chegou celular lá, os meios de comunicação. Na minha época não tinha nada, né? Mas assim, eles ainda continuam muito puros. Eram muito puros. Então o cristianismo genuíno, eu acho que eu senti e vivi pela primeira vez lá. E é muito interessante ouvir isso, né? Porque para nós que não conhecemos a fundo essa realidade, pensar, né, nessa realidade dos povos indígenas e ouvir do Senhor que encontrou ali um cristianismo genuíno sendo vivido num lugar que para nós nos parece improvável, porém não foi assim que o Senhor pôde compreender e viver isso. Muito Uhum, interessante uhum, poder ouvir isso e mergulhar um pouquinho, né, em parte dessa história que o Senhor teve essa grande graça de poder viver e realizar uma missão, né, lá. uhum. E que lindo saber que o carisma franciscano chega nesses lugares, né? Chega. Chega em tantos lugares, mas saber, né, que chega num lugar como esse, que é um lugar que, como o senhor próprio descreveu, não é um lugar fácil de chegar e que muitos não querem chegar, né? Uhum. É, é, porque não é todo mundo que quer ir lá não. É muito difícil, né, é inóspito, é perigoso, não temos todos esses recursos que a gente tem aqui na sociedade, mas é lindo, é lindo. Eu conto, ô Gil, quando eu voltei de lá, que as pessoas me perguntavam como era a minha experiência, como tinha sido, eu contava sempre uma historiazinha nas celebrações, nas missas. Eu falava assim, para vocês entenderem e diferenciar um pouquinho a nossa vida, a nossa realidade daqui é do índio. Aí eu contava assim, então existia um índio, estava pescando, né? Que eles vivem da pesca, da caça, da pesca. Por isso que a gente tem que preservar a floresta, viu? Porque se desmatar tudo aquilo, eles vão comer o quê? Eles vivem da caça e da pesca. O índio, ele não é agricultor, ele não é vaqueiro, é caça e pesca ainda. Aí eu conto assim, então tinha um índio que estava pescando, e tinha um branco escondido atrás da moita observando o índio pescar. Aí ele viu que o índio pegou um peixe grandão,
pegou o peixe, limpou, assou o peixe na brasa, comeu e foi deitar, né? Que tem aquela fama que índio é preguiçoso. Não é. Hum, O índio não tem essa necessidade que nós temos de construir, de crescer, de estocar. Ele não tem isso. Então o índio pegou aquele peixe grande e foi dormir, comeu e dormiu. Aí o branco que estava escondido atrás da moita ficou incomodado, foi lá, acordou o índio. Falou: Oi, acorda, meu. Aí o índio acordou e falou: Uai, pra quê? Vai lá pescar outro peixe. Ah, pra quê? Uai, vai que você pega outro peixe grandão como esse que você pegou. Tá, pra quê? Aí vai pegar um, pega dois, pega três, tá, e depois? Você vai poder vender esse peixe, ganhar dinheiro, pra quê? Aí depois, quem sabe, o negócio dá certo, você cria uma empresa. Tá, mas pra quê? Aí depois você vai ter um monte de gente trabalhando pra você. Tá, e pra quê? Uai, você vai ter um monte de gente te servindo, trabalhando pra você, aí você vai poder ir dormir, descansar. Ele falou assim: mas eu já tô fazendo isso agora. Tá explicado um pouco a ideologia do ser do sim, branco e do índio. Ele não tem muito essa bom. necessidade de guardar, de enriquecer. Por isso que a gente fala vida genuína, né? Sim, Simples. Francisco viveu assim. Jesus Cristo também. Né? A gente não precisa de muita coisa para viver, não. E muito ser bom. feliz. O segredo está no desapego. Sim. Tenho certeza que essa história, ela tá tocando, assim, o coração de muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, a realmente refletir esse para quê, né? Porque muitas vezes nessas tendências, né, que são colocadas aí no nosso coração, a gente vai buscando, desejando, consumindo, e no final das contas a gente não compreende o para quê da nossa vida, o propósito. E é lindo o contato com o carisma franciscano, né, para nós que vivemos, no mundo secular, mas esse contato com o carisma franciscano nos coloca realmente mais próximo do evangelho e daquilo que Jesus nos ensinou. Então, fica essa dica para você refletir hoje, para que você está buscando, fazendo, desejando, sofrendo por determinadas realidades que talvez não são as realidades que vão te trazer um sentido de vida. E depois dessa experiência na Amazônia, para onde o senhor foi? É. Eu voltei para São Paulo, né? Aí eu vim morar no interior aqui, chama a cidade de Olímpia, perto de São José do Rio Preto, ali onde tem o clube de águas quentes. Sim, Isso foi em 2005. Aí eu fui morar ali, morei 2 anos, 6 e 7. Depois, 2008, eu fui para Rio Preto, outra cidade grande, foi onde eu comecei o jornalismo, porque eu tinha um desejo de fazer comunicação. Eu sempre fui um pouco assim, eu gostei sempre da comunicação. Um exemplo, quando eu fazia teologia, a filosofia e até a teologia, os professores pediam assim para a gente preparar dar algum seminário. Enquanto meus colegas faziam textos, enchiam lousas para apresentar os seus seminários, eu ia fazer vídeo, né? Vídeo. Eu gostava dessas coisas. No meu tempo formativo, eu fiz muito programa de rádio, né? Quando eu morei em Garça, fazendo teologia, que eu vim estudar teologia, eu fazia um programa de rádio lá, a da tarde, a hora da Ave Maria e tal. Então eu sempre gostei da comunicação e sempre falei para os freios, um dia eu queria fazer comunicação. Aí veio acontecer no ano de 2008, eu fui transferido para São José do Rio Preto, lá eu fiz o primeiro ano de comunicação. Aí depois precisavam de mim aqui em Marília, e me transferiram para cá. Aí eu vim concluir a comunicação aqui na Unimar. Aí foram 2009, 10, 11 aqui na Unimar, morando aqui. E 2012 eu concluído o curso de comunicação, eu fui para Israel. Aí eu pedi para fazer missão em Israel, né? Mas eu já estava cansado, né? Um pouco cansado por conta dos estudos, dos trabalhos, porque a gente tinha que cuidar da paróquia e à noite ir para a Unimar. Então era bem cansativo. Aí eu terminei o curso de comunicação e fui para Israel. Aí engraçado, como é a mão de Deus, viu, Gil? É,
eu cheguei em Israel, fui morar no Santo Sepulcro. Não sei, os que estão nos assistindo, nos ouvindo, tem uma dimensão do que é aquilo, o Santo Sepulcro, que é uma grande basílica onde está o túmulo de Jesus Cristo, lá em Jerusalém. E lá tem os franciscanos que cuidam, juntamente com os gregos ortodoxos, com os armênios, todas essas religiões, elas cuidam daquele espaço, daquele local. É uma basílica gigante. E ali tem um cantinho onde os franciscanos moram. Aí eu cheguei em Israel, me mandaram para morar no Santo Sepulcro. Para mim foi um desafio, porque quando eu cheguei lá, a gente tinha que ter vários momentos de orações e tudo era em latim. Aí eu cheguei lá e falei, mas eu não sei latim. Como me mandam para morar num lugar onde eu precisaria do latim? Aí eu lembro que o meu superior lá, na época, falou assim: você tem 1 ou 2 semanas para aprender o latim. Eu falei, o senhor tá louco? Aí eu comecei, eu decorei todos os meus momentos de orações que cabiam a mim, porque a gente tinha um turno, então uma semana eu que conduzia as orações em latim. Então eu já sabia que era o que eu teria que ler, às vezes até cantar, né, em latim. Eu decorei 2 semanas, dia e noite, manhã, tarde e noite, diretão, estudei, decorei e fui. Mas aí o tempo vai passando, né, todos os dias orações em latim, aí eu fui me habituando, me familiarizando com a língua, e tudo que eu rezava lá era decorado, né, enquanto meus companheiros conheciam a gramática, tudo, eu decorei, e foi assim que eu sobrevivi 1 ano e 9 meses no Santo Sepulcro, usando o latim. E depois de 1 ano e 9 meses lá, eles me transferiram para Nazaré, a outra região. Jerusalém fica na Judéia. Aí eu fui para Galileia, onde fica Nazaré. Nazaré tem a Basílica da Anunciação, lá onde o anjo aparece a Nossa Senhora, ela tem a casa de Maria, e eu fui morar lá, acabei morando 3 anos, e por desígnios divinos, eu fui morar com outro frei que era brasileiro, Frei Bruno Variano, que hoje é bispo em Chipre, na ilha de Chipre. Ele é brasileiro, falava português, nós fomos morar junto, é claro, com outros freis de outras nacionalidades, e foi uma cumplicidade muito grande, um pequenino grupo de 5 freis, para uma basílica tão gigante, mas éramos um grupo tão unido, havia assim muito amor entre nós. Então você vê, eu brasileiro, o Bruno que tinha dupla nacionalidade, brasileiro e português, tinha o Jordan, que era um indonesiano, tinha o Luca, que era um italiano, tinha o Vicente, que era um espanhol, cada um. A gente mora lá, a realidade da custódia da Terra Santa, que depois nós podemos falar, ela é internacional, então é freis do mundo todo, mas todos têm que falar o italiano, né? Então eu podia morar com esses freis de outras nacionalidades, cada um fala a sua língua, mas para a convivência a gente tinha que falar o latim, era o italiano era a língua comum, então todos sabíamos o italiano. Aí nós fomos morar em Nazaré, essa fraternidade, tinha outros freis também, mas eu cito mais esses, os outros tinham árabes também morando lá com a gente. Aí a gente chegou em Nazaré, a missão nossa era colocar em pé a televisão. Havia o superior da custódia da Terra Santa, o sonho dele era montar uma televisão em Nazaré para retransmitir tudo o que acontecia em Israel ou na custódia da Terra Santa para o mundo. E a nossa missão foi colocar aquela televisão em pé. Aí eu falei, agora eu entendo porque eu estudei jornalismo, comunicação, era para vir colocá-lo em prática aqui. Aí juntamente com esse Frei Bruno, esses outros freis, aí Deus colocou a Canção Nova, né, que é os brasileiros da Canção Nova que estão lá até hoje, colocou eles na nossa vida e juntos a gente montou essa televisão. Hoje tem um estúdio gigante lá, tem uma estrutura e todos os momentos de oração da Basílica da Anunciação é transmitida para o Brasil e o mundo. Quem quiser pegar esses momentos, e eles traduzem para as mais diferentes línguas. E foi isso, em 2 anos a gente pôs aquela televisão de pé. Aí eu falo assim, agora eu sei porque eu estudei jornalismo. Faz sentido. Faz sentido.
E nessa experiência o senhor viveu em lugares sagrados, diferentes culturas. O que mais te Missão. marcou nesse Missão tempo? com índio, depois missão Depois fora em do Israel. Brasil, em Israel. Missão. Viver no meio desse povo essas pessoas que estão aqui, as 3, elas estiveram lá o ano passado numa peregrinação comigo. Então, o que eu vou falar, elas vão concordar, porque elas viram e viveram isso de perto lá durante 20 dias. Todos sabem que Israel é a terra de Jesus. Jesus viveu, nasceu e morreu lá. E 1% da população israelense que é cristã. Então, a maioria ou é judeu, Jesus era um judeu, ou é muçulmana. Tanto os muçulmanos quanto os judeus não acreditam em Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles não é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, né? Então, Jesus é tudo isso só para nós, católicos, cristãos. Então, eu fui viver nessa realidade. Entre esses povos, com línguas, cultura e crenças diferentes da minha. Mas os franciscanos estão lá desde a época de São Francisco, que foi São Francisco que foi numa peregrinação na Terra Santa e encontrou os lugares santos todos destruídos, porque lá moravam os árabes, né? Os muçulmanos. E Francisco pediu para o sultão que cuidava daquela região se podiam ir lá e conservar os lugares santos. Aí o sultão permitiu, aí os franciscanos foram e estão lá até hoje, mais de 800 anos. Restauraram igrejas, construíram outras. E então os franciscanos são os guardiães, a gente fala, reais e verdadeiros da Terra Santa. Aí você fala assim, o que os franciscanos fazem lá, numa realidade não cristã? Por exemplo, que não tem cristão, só 1%. Os freis, primeira função e missão dos franciscanos lá é conservar os lugares santos. Então, se você vai em Nazaré e vê uma basílica gigante, quem cuida? Os franciscanos. Administrar, abrir, fechar, conservar, rezar, para acolher quem? Os peregrinos. A gente não fala turista lá, a gente fala peregrinos do mundo todo, que vão, os cristãos do mundo todo, quer conhecer um dia, pisar na Terra Santa, na terra, tocar nas pedras onde Jesus tocou, pisar naquela terra onde Jesus pisou. Então a missão dos franciscanos é conservar os lugares santos e acolher os peregrinos e cuidar desses poucos cristãos que lá vivem. Sim. Então tem paróquias lá, pequenas, poucas, mas tem. E os franciscanos que cuidam, os franciscanos têm colégios, dá formação, estudo para o povo lá, que lá vive, tanto cristão quanto muçulmano. Tem muçulmano que estuda nas nossas escolas católicas cristãs lá. E como que é o relacionamento, assim, do dia a dia mesmo entre os cristãos e esses povos? Olha, lá é uma cidade, eles tentam viver em harmonia. Bem, um respeitando, não tem jeito, para conviver você tem que respeitar as diferenças, senão não há convivência. Então é respeitar a religião, a crença, a cultura um do outro. Eles não se misturam, eles ficam separados. Não, você vai, por exemplo, em Jerusalém, a cidade velha, um exemplo, é dividida em bairros. Então, o bairro dos judeus, tem o bairro dos muçulmanos, o bairro dos armênios, o bairro dos cristãos. Tudo bem, você pode circular nos bairros deles, nas ruas deles, mas você nunca vai ver um judeu casando com uma muçulmana. Pode ir com um cristão menos ainda. Eles se unem entre eles, né? Porque cada um quer conservar sua cultura, sua religião principalmente, né? Então eles tentam conviver em harmonia, eles não se brigam não, que nem fala dos conflitos lá na faixa de Gaza, mas não chega em Jerusalém, Nazaré. Lá Nazaré, por exemplo, tem a Nazaré Dal, que a gente fala, onde fica a Basílica da Anunciação. Ali moram os árabes. Você sobe no pé da montanha, ali ficam os judeus, é a Nazaré Telite, que a gente fala, ali moram os judeus. Mas os judeus às vezes descem,
É assim, tentam conviver bem, mas assim, judeu compra no comércio do judeu. O Uhum. muçulmano vai comprar nas lojas dos muçulmanos. Os cristãos vai na de todos, né? Eu, quando morava lá, precisava de uma carne, vou no açougue do judeu. Ah, precisava de uma verdura, eu vou na mercearia do muçulmano. Não tinha problemas. Mas eles são meio divididos, sim, porque cada um, né, sei lá, é Sim, cultural também. sim. E como foi retornar ao Brasil depois dessa experiência? Como foi esse Tudo. processo? Foi Imagino que o senhor veio para tranquila. o Brasil, né? Não, foi tranquila. Eu falo assim, eu tenho facilidade de adaptação, já aprendi. Eu falo assim, Deus Já me colo percebemos, hein? Deus me colocou aqui, vou ser feliz aqui, vou tentar fazer bem feito o que me é possível, né, dentro da minha missão, da minha vocação. Eu vou ser o melhor possível, vou fazer bem feito. Amanhã me mandam para outro canto, lá vai recomeçar, vai fazer tudo de novo. Aliás, tem uma frase famosa de São Francisco. Francisco estava morrendo, os frezinhos, companheiros dele, tudo ao redor dele, né? É, chorando. E o que que nós vamos fazer sem você, Francisco? Aí Francisco olha para eles. Francisco faleceu com 44 anos, jovem, né? Cheio de doença, todo estrupiado. Aí Francisco olha para eles e fala assim: olha, o Espírito Santo me mostrou o que eu devia fazer. Eu fiz. Que ele ensine a vocês. Tchau. Mas se abra a ação do Espírito Santo, que ele vai te mostrar o que ele quer de você. Então é mais ou menos assim que vem sendo minha vida. Tá dentro ou fora do Brasil, onde quer que seja. Que nem minha amiga que tá, que é a Dona Maria Luísa, tá me ouvindo, né? Ela sabe que esse ano eu saio de Uberaba. 3 anos já em Uberaba, né, então há transferências, esse ano eu vou sair de lá. Aí eles falam: "Nossa, agora que tá legal, tá caminhando, estamos, né, fazendo um trabalho bacana na paróquia e tal". Aí eu falo assim: "É, mas se Deus quer em outro lugar, porque é sinal que lá tá precisando de mim agora, nesse outro local". Aí eu paro e penso, falo assim: "Nossa, vai começar tudo de novo", né, você chega no outro local, às vezes pega uma igreja sem imagem de santo, né, Maria Luísa? Vamos comprar santo. A Hum, igreja está fechada, vamos reabrir a igreja. Então, recomeçar tudo de novo. E tem essa frase de São Francisco também, ele falava para os frezinhos: irmãos, irmãos, recomecemos, pois até agora pouco ou nada fizemos. Ele sempre falava isso. Então, a vida é um eterno recomeçar. Então, sempre sim. tem E algo para ser feito em algum hoje o senhor lugar. está em Uberaba, Sim, uma paróquia lá, sim. e provavelmente vai em breve Alguma. assumir uma nova missão em qualquer lugar desse mundo. Pô, eu acho que fora do Brasil, Amazônia, eu não vou mais. Eu acho que agora eu vou me acalmar um pouco mais por nessa realidade que nós Uhum, estamos. Porque hoje eu vou fazer 60 anos esse ano, então a idade pesa também, né? Então uhum, a gente não tem mais aquela força da juventude de fazer, a gente cansa-se um pouco mais fácil. Então eu até brinco, falo assim: nossa, eu queria tanto uma cidadezinha pequena, não para acomodar, não trabalhar, mas para desacelerar um pouquinho, porque os grandes centros nos acelera, né, eu acho que os grandes centros, que também precisa ser evangelizado, deixaríamos para os mais jovens, os que já teve uma história, já construiu uma uhum. história, já poderia ir desacelerando um pouco e vamos cuidando, né, vamos tocando até quando Deus Sim, quiser. Então eu não sei para onde eu vou, o que que vai acontecer. Só sei que para Israel eu só volto com turista, com peregrino, para passeio, para mostrar os lugares santos, mas para morar não consigo. Por mais que quando eu vou lá, meus companheiros me veem, primeira coisa que eles perguntam: "Você vai voltar para cá?" Eu falo: "Nossa, não me consigo me ver mais aqui, né, assim, morando. E se eu for para lá, pode esperar que lá eu morro". hum, E a gente ainda tem família, que é dura, né, sim, família pesa também, né, sim. É um pesa. desafio, Ah, é um né? desafio família. Realmente precisávamos de um episódio de umas 10 horas para ouvir as histórias do Frei. E agora, esse tempinho que a gente tem até o final do episódio,
a gente pode falar um pouquinho sobre São Francisco, pode ser? Sim, senhor. O senhor já contou um pouco sobre a conversão dele. Tem algum episódio nesse processo de conversão que mais te marcou, assim, de São Francisco? Olha, tudo na vida de Francisco é encantador, já. Uhum. Tudo. Ele é considerado o patrono da ecologia, protetor dos animais. Você tá com essa imagem aqui aqui na mesa, né? Você vê os animaizinhos, passarinhos. Então, Francisco, ele tinha um amor grande pelas criaturas. Não, aliás, não só pelas criaturas, por tudo que Deus criou. Porque tudo ele via a mão de Deus. Então, São Francisco seria eu até não temos relatos fixos, verídicos que fale, mas para mim São Francisco era vegetariano. Acho que ele não concebia a ideia de comer a carne de algum animal. E eu não imagino São Francisco com um machado arrancando uma árvore. Então tem isso, você lê algumas passagens da vida dele, alguns falam, é fioretes. Fioretes em italiano quer dizer florzinhas, quer dizer, se romanceou, se fantasiou um pouquinho a vida de São Francisco. Eu acho que não, acho que ele foi um pouco realmente aquilo. Por exemplo, você diz assim, conta na vida de Francisco que um dia os freizinhos fizeram uma horta para tirar algumas hortaliças. E nasceu entre as hortaliças alguma erva daninha. Aí ele viu os irmãozinhos arrancando, os companheiros dele arrancando as ervas daninhas. Aí diz que Francisco falou para eles, não, faça isso não. Aí os irmãos falaram, mas Francisco, essa erva daninha a gente não come. Aí ele falou assim, mas elas têm o direito de viver também. Aí o que você quer que nos faça? Então faça um canteiro para as ervas daninhas, que não se come, e um canteiro para as hortaliças que se come, mas não arranca não. Aí então você vai lendo, você vê, Francisco não conseguia matar uma formiga. Todo dia eu matei uma formiga, eu fiquei com peso na consciência. Falei, gente, por que matá-la? Né? Apareceu um ratinho lá na minha igreja, né? Aí todo mundo falava, Frei, tem um rato na cozinha. Aí eu saí correndo comprar uma ratoeira, porque eu queria catar o ratinho e soltar ele no lugar onde ele pudesse viver, né? Aí alguém foi lá e pôs veneno e matou o ratinho, né? O irmão rato. O irmão rato. Eu falei, né, ele sumiu, com certeza se apropriou daquele alimento, morreu. Mas hoje eu tô assim, hoje eu acho que é um pouco de São Francisco. Sim. Mesmo. Não, acho que todo mundo tem direito de viver, né? Então, esse jeito de Francisco conceber a vida, amando tudo que Deus criou, e Deus criou tudo para o homem, né? Aí você vê o homem destruindo, poluindo, desmatando, aí é triste, né? Sim. Se matando uns aos outros. Então, essa sensibilidade de Francisco, essa é cativante, esse jeito, esse olhar que ele tinha para a vida, para tudo que Deus criou, para o mundo, para Deus mesmo, o relacionamento de Francisco com Deus. Tanto é que na vida de Francisco houve um tempo que passaram a dar um título a ele de Alter Christus, outro Cristo. O outro Cristo na Terra. Tanto é que ele recebe até os estigmas, né? Tem essa passagem da vida dos estigmas. O que são os estigmas? Francisco queria sentir no corpo dele as dores que Jesus sentiu quando foi crucificado, né? E aparece nas mãos e nos pés o sinal dos cravos. Mas também ele vive pouco tempo, logo ele já morre com os estigmas. Então, ele quis em tudo conformar a vida dele com a vida de Jesus. Sim. Então, quando você lê, você reflete a vida de Francisco, você fala, nossa, foi um santo muito grande. Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, vocês católicos adoram imagem. Não, a gente olha para uma imagem, não que São Francisco talvez tivesse sido assim, mas nos remete à vida, os exemplos. A gente busca exemplo para viver, para seguir. Hoje a gente é tão carente de bons exemplos, né?
na sociedade moderna, que vamos buscar na vida dos santos. Você está com Sim. São Maximiliano Maria Kolbe, que, nossa, vai ler como que viveu esse homem aí, que você se encanta. Sim, E assim, são tantos outros santos. é verdade. Amanhã, Santo Antônio, celebramos Santo Antônio. Santo Antônio, ele foi agostiniano, depois ele se torna franciscano e morre franciscano. Santo Antônio, você pega a vida dele, você se encanta. É um outro grande santo da nossa Todos, igreja, né? Um exemplozinho que eu conto sempre, uma pequena passagem da vida de Santo Antônio. Como ele era um grande pregador, então ele saía falar de Jesus, anunciar Jesus, e diz que ele foi numa cidadezinha lá pregar, falar de Jesus, e ninguém queria ouvi-lo. Aí diz que ele foi à beira de um rio, começou a falar de Deus, e os peixes subiram todos para ouvi-lo, né? Aí a gente fala, isso é impossível acontecer. Eu acho que para Deus nada é impossível. Aí você pega as Sagradas Escrituras, né? Jesus fala, o dia que calarem as vozes dos profetas, lembra do resto dessa frase? As pedras falarão. Então, o dia que não tiver ninguém que fale mais de Jesus, não testemunhe Jesus, os pássaros, os animais vão falar, as pedras falarão. O dia que a voz humana se calar, a natureza vai gritar o nome dele. É muito lindo realmente poder extrair da vida de um santo, né? Que a igreja nos coloca realmente como um modelo, um exemplo a ser contemplado, admirado, para que a gente encontre essas virtudes de forma concreta, né? Vivenciada, e realmente é lindo. E São Francisco me traz muito essa palavra, sensibilidade, né? Para aquilo que vem de Deus, para aquilo que Deus criou. E é muito bonito mesmo poder mergulhar um pouco na vida, na história, e você que está acompanhando tem a oportunidade de se aprofundar, conhecer mais a história de São Francisco, assistir o filme dele, ler o livro e fazer essa experiência de uma forma mais profunda. Padre, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que ele, na verdade, é um grande desafio. E ele é um desafio porque o senhor precisa, né, falar num tempo curto sobre um assunto que talvez mereceria um episódio inteiro, e é o quadro Reels Kolbecast. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você tem esse desafio de responder num curto tempo. O senhor topa esse desafio? Depois de tantos desafios na vida, o que seria esse desafio, né, padre? Então vamos lá. Quais atitudes o senhor acredita que São Francisco tomaria mediante aos desafios da atualidade? Qual atitude São Francisco tomaria? Eu imagino que Francisco andaria pelas ruas com uma bandeira branca pedindo paz. Paz. Ontem na missa que eu celebrei, eu falei muito da paz, né? Então, o mundo precisa de paz, Gil. As pessoas precisam de paz. Então, São Francisco andaria pela... Tem uma passagem da vida de São Francisco que um dia ele falou para um companheirinho dele: Frei Leão, vamos andar pela cidade de Assis para anunciar Jesus Cristo. Aí foram os dois, Frei Leão e ele. Aí Francisco andava pela rua e cumprimentava um, sorria pro outro, batia no ombro do outro, abraçava o outro, e assim ficou o dia todo Francisco andando pelas ruas. Chegou a noite, Francisco falou: bom, pronto, Frei Leão, vamos embora, já anunciamos Jesus Cristo. Aí Frei Leão falou assim: mas Francisco, sem nenhum momento abriu a boca e falou o nome de Jesus? Aí ele falou: não, nós anunciamos Jesus com a nossa vida, né? Tanto é que ele é o arauto da paz, né? Então, não tem aquela oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, o mundo precisa de paz. Então, eu imagino São Francisco hoje andando pelas ruas com a bandeira da paz em silêncio, não precisa gritar, não. Sim. São as pessoas vendo vida, e né? olhando, a vida fala. Santo Antônio tem uma frase linda e famosa dele, fala assim: os exemplos, as palavras comovem, os exemplos arrastam. Muito bom.
Como o voto de pobreza auxilia um religioso em sua vocação e também no processo de evangelização, já que foi tão importante para São Francisco? Olha, hoje o voto de pobreza é um voto, eh, nós todo consagrado, ele emite 3 votos: obediência, pobreza e castidade. É obediência à igreja, aos superiores, castidade é ser casto realmente, e pobreza. Hoje já não se fala muito em voto de pobreza, fala assim: pode-se ter, mas que você não seja apegado ao que você tem, né. Porque você vê a nossa vida hoje. São Francisco nunca pegou em dinheiro, ele não concebia ter nada no seu nome. Mas hoje você vê, por exemplo, a gente mora numa casa, num convento com toda uma infraestrutura boa, temos a comida na mesa, temos planos de saúde, temos um certo conforto. Aí você vai falar: "Mas Francisco queria isso?" Francisco queria que as pessoas tivessem, como Jesus Cristo, uma vida digna. Então você pode ter as coisas, Gilson, mas você não pode falar, não poderia falar: "Isso é meu", e não partilhar, porque quando você se apropria, você toma posse, você não partilha, Uhum. né. Eu fiz um papelzinho na minha igreja essa semana para a gente pedir alimento para as famílias, para as pessoas que vão na missa. Então todo mês, todo primeiro domingo do mês, a gente entrega esse papelzinho onde a pessoa é convidada a trazer 1 quilo de alimento, aí a gente monta umas cestas básicas e ajuda as famílias que vão até nós pedir, né, nas igrejas. Então eu pus uma frase assim, no papelzinho tem um monte de coisa, mas uma frase que eu achei legal. Eu falei, nós pusemos assim: ajude-nos a ajudar quem nos pede ajuda. Então, quer Uhum. dizer, quando você se apropria, se torna possuidor, possessivo, você não abre. Então, o voto de pobreza hoje é muito questionado, é um pouco, ele não vou falar o termo questionado, ele é muito interpretado de outra forma. Então hoje a gente diz assim: você pode ter, você pode possuir, mas não tenha dificuldade em partir, em Sim, repartir, partilhar. sim. O que nós podemos aprender da relação de São Francisco com Santa Clara? Essa mereceria um episódio inteiro, mas o desafio é esse. Repete? O que que nós podemos aprender dessa relação de amizade que existia, entre São Francisco e Santa Clara? Uai, era uma amizade genuína. Se você pegar a história da vida de outros santos, muitos santos tinham amigos e amigas, seja masculino como feminino. Santa Teresa d'Ávila era amicíssima de São João da Cruz. São Bento era amicíssimo da sua irmã Santa Escolástica. Santa Mônica era mãe e amiga do seu filho Santo Agostinho. E São Francisco teve Santa Clara. O nosso Santo Papa João Paulo II era amicíssimo de Madre Teresa de Calcutá, né. Então, ter uma amizade masculino-feminina, ela só serve para nos engrandecer nossa vida, desde que é uma amizade pura, sincera. Então São Francisco, ele era amigo de Santa Clara, eles cresceram juntos, eles tinham quase a mesma idade. Ela era nobre, ele era filhos de comerciantes, e viveram na mesma cidade. Quando São Francisco volta toda a sua vida para Jesus Cristo, Santa Clara vê essa situação, ela se sente como os tantos jovens masculinos, homens, ela também fala: "Eu também quero viver isso para mim", né. Aí é São Francisco que acolhe Santa Clara no convento, é ele que dá uma roupa de consagrada para ele, é ele que corta os cabelos dela, é ele que leva ela para um conventinho, e ele que assume a responsabilidade de cuidar dela. Aí depois, é claro, como a exemplo de São Francisco, outras jovens
até a família da Santa Clara, a mãe dela, a irmã dela, se tornam clarisses como ela, vão viver como ela no convento. Então a amizade dos dois era muito bonita, cada um na sua. Ela vivia Uhum. uma vida contemplativa no convento, né? Só a oração, e ele na ação. E um completava o outro, enquanto elas, as Clarice e Santa Clara, rezava para os freis serem felizes na missão que era a de gente, né? Estar entre as pessoas. Tem uma passagem bonita da vida de Santa Clara. São Francisco, quando aparecia algum companheiro dele que estava às vezes em crise, com algum problema, sabe o que Francisco fazia? Pedia para eles irem lá conversar com Santa Clara. Vai lá se acalmar com Santa Clara. Vai lá se aconselhar com Santa Clara. Ele aconselhava os freis a irem conversar com ela. Olha só. Sabia que dali ia sair coisa boa, né? Uhum. Senão A ele não mandaria confiança. ninguém para lá. Sim. Então, é uma amizade linda, bonita e profunda. Alguns que não têm um certo conhecimento dizem que eles eram namorados, que eles se amavam, ai que fosse. Mas não, era uma amizade linda. O amor deles era por Jesus, não por outro. Um ajudava o outro a se aproximar de Jesus. Essa frase é a grande chave para uma grande amizade, né? É nos aproximarmos de Jesus, né? Que um possa levar o outro para Jesus, a santidade. Esse é o maior fruto que uma amizade pode ter. Esse episódio tem o patrocínio, o incentivo da empresa Cubo. A empresa Cubo é uma empresa de mobilidade urbana e para você que é de Marília, você pode acessar o Instagram aqui da Cubo nesse momento. Já segue essa empresa. Eu gosto sempre de motivar você a apoiar as empresas que incentivam a evangelização. Então eu sempre faço essa motivação. Então você que precisa se deslocar de um lugar para o outro, essa é a sua oportunidade de fazer uma nova experiência com a Cubo. E então, acesse o Instagram, já baixa o aplicativo no seu celular e quando você precisar se deslocar aqui em Marília, consulta a Cubo, pede o seu carro pela Cubo e eu tenho certeza que você vai viver uma experiência tanto no conforto, tanto em relação à questão realmente dos preços das corridas. Vai ser uma experiência nova e tenho certeza que vai te fidelizar. E para você que seguir a Cubo, e já faz isso agora para você não se esquecer, pega aí seu celular, Cubo, você tá vendo aí embaixo da sua tela o @ do Instagram, segue essa empresa e aí você vai mandar um direct. Estou falando devagar para você ir fazendo comigo. Você vai mandar um direct escrito Coube 10. E aí a Cubo vai creditar R$20 na sua conta para que você possa utilizar na sua primeira corrida. Então, é um presente muito especial para quem está acompanhando o Coubecast e agradeço a parceria da Cubo, um aplicativo de mobilidade urbana. Vale a pena você instalar aí no seu celular e viver essa nova experiência. Padre, estamos num quadro também do nosso programa, é o quadro Fato ou Fake. Esse quadro, eu vou fazer algumas afirmações e o senhor vai levantar a plaquinha dizendo se é... Assim ou assim? Pode levantar assim, Ok. dizendo se é mentira ou se é verdade e brevemente falar o porquê é fato e o porquê ela é fake. São poucos os homens dispostos a uma vida mais radical como a franciscana. Fato ou fake? Sim. Não só homens, mulheres também. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Você vê muitos conventos masculinos, femininos sendo fechados. Então, por falta de vocação mesmo. Sim. Então, um exemplo. Se for na Europa, vamos pegar a Europa como exemplo, mas já chegou no Brasil. A cada dia fecha um convento.
tanto na Itália, Espanha, França, por falta de vocação. A juventude europeia ela está muito materializada, então ela não está a fim de abandonar as coisas do mundo para se entregar para uma vida contemplativa, consagrada, missionária, religiosa. Eu digo assim, com tristeza, Gil, mas o ibope de Jesus por lá tá baixo. Uhum. É. Realmente é uma realidade dos nossos tempos, a falta de conversões, a falta de famílias cristãs que criam uma base que talvez proporcione o jovem, muitas vezes a falta de exemplos, de referências, enfim, são tantas coisas que leva muitas vezes a essa queda mesmo nas vocações. Uhum. Fato ou fake? O Papa Francisco não adotou o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. Não adotou? Ele não adotou em homenagem a São Francisco. Isso é mentira, é verdade? Oi, Jesus. O que você sabe a esse respeito? Eu soube que... Responda você por mim, pronto, vamos ver. Eu responderia que é fake. Fake? Porque, até onde eu soube, o nome Francisco é uma forma de homenagear São Francisco de Assis. Tem sentido. Eu acho que foi também. Eu não li nada a esse respeito. Não busquei, mas é fácil a gente buscar informações a esse respeito. Eu vi que ele foi o primeiro Papa, né, a colocar aí no seu nome como um Papa Francisco. Como realmente uma forma de homenagem. E que faz muito sentido, se sintoniza com dele. O ministério dele, né? Eu morei um tempinho na Argentina. E lá eu tive a experiência de pegar metrô. Você acredita que teve vezes de eu andando de hábito, então as pessoas que eu encontrava no metrô falavam assim, Papa Francisco já sentou nesse banco. Então ele andava ele tinha o carro oficial dele, né, como ele era cardeal lá, bispo, ele não usava, ele morava num compartimento na Catedral de Buenos Aires, era um quartinho, ele não tinha empregado, ele que fazia a comida dele, ele que lavava a roupa dele, ele que passava, ele não admitia ter funcionários. Chofer que levasse de um lado para o outro, ele pegava circular. Então, se você pegar o estilo de vida, quando ele se tornou Papa, o que é a primeira coisa que ele fez? Tirou a cadeira papal, que era toda bonitona, chique, né? Colocou uma cadeira simples, tirou aquele sapato, né? O carmesim que eles usavam, vermelhinho, que o Bento usava, e botou o mocassim. Então, quer dizer, tirou a cruz peitoral, que é de ouro, pôs uma de metal. Então, essas mudançazinhas já era uma forma de demonstrar ou mostrar que ele era diferente, né? Que ele talvez já tinha um coração franciscano desapegado de coisas do mundo. E dá o exemplo, né? Exatamente, é interessante então, que essas tem atitudes... tudo a ver, sim, dele ter aceito esse nome, escolhido esse nome por conta dessa vida de Francisco, desses exemplos de Francisco. E esses exemplos que o senhor deu do Papa são exemplos que chocou muitas pessoas. Sim, no início, para ver como que até dentro da igreja as pessoas que optam de alguma forma por uma pobreza, por uma simplicidade, ainda causa um choque, né? Quando você lembra alguém se desapega. Um dia que ele saiu do Vaticano, isso é impossível, né? Sem a guarda, sem a segurança, atravessou toda a Praça de São Pedro e foi num comércio ali perto, comprar um relógio e fez questão de pagar com o dinheiro dele, né? Não, aquilo lá, o povo ficou horrorizado, onde se viu, né? Mas ele quis. E outros momentos, assim, dele sentar à mesa com os empregados do Vaticano. Sim. Não, ele é diferente, sim. E sim, né? Sim. Fato ou fake? Para ser cristão, não é preciso olhar para os pobres.
Isso é mentira ou verdade? Não é? Não é preciso olhar para os Deus me pobres. livre. Não, Claro né? que não tem. Uai, Jesus viveu pobre. Se você vê a casa que Jesus nasceu, uai, Jesus nasceu entre os animais, no estábulo. Cresceu numa casinha paupérrima em Nazaré. A vida toda dele, ele foi voltada foi direcionada para os pobres, né, para os mais os desprovidos, os abandonados, né? Ele foi ao encontro deles. Não tem como você desassociar a vida de Jesus dessa realidade do que sofre, do que grita, né? Não, claro que não. Muito Não. bom. Foi uma pergunta mesmo para provocar. Deus meu. E a gente sabe, né? E então, o nosso episódio está chegando ao fim, padre. Passou Uhum. muito rápido, muitas histórias, e fica esse desejo de conhecer mais esse carisma, né, da vida franciscana, a vida de São Francisco de Santa Clara. Mas nós temos o último quadro aqui do nosso episódio, que é o Confessionário Kolbcast. O que é o Confessionário Kolbcast? Eu vou falar algumas frases e o senhor vai completar com uma palavra. Então também é mais um desafio. Vamos lá para o Confessionário Kolbcast? Vamos. Um sonho realizado. Ser padre. Um sonho que pretende realizar. Morrer padre. Um arrependimento na vida tem? Sim. Eu gosto muito de... Ai, eu gosto muito de viver. Amo a vida. O maior milagre que Deus fez em mim. Em mim, No caso, no senhor. me dar a vida. O maior milagre que Deus fez ou faz através de mim. Olha, anunciar Jesus Cristo hoje é desafiador, é um milagre você chegar ao coração das pessoas, tocar no coração das pessoas com a mensagem de Jesus Cristo. O maior milagre hoje é chegar ao coração das pessoas com a mensagem de Jesus. Sim. O meu hobby é? Cuidar do meu cachorro. Eu tenho um animalzinho, um cachorrinho. Tem um cachorrinho. Eu tenho. É um hobby, é uma terapia, eu gosto. Não sei se seria um hobby, né? Sim, Mas um pouco sim. sim. Tenho medo de? Perder meus amigos. Uma missão que gostaria de realizar. Uma missão? Ai, já realizei Entre tantas. tantas, né, já concluídas. Eu não tenho, deixar a vida, Deus me levar. Sim. Não tem, não tem. Faz sentido. Tantas missões distintas, né? O que eu mais posso querer? Sim. Minha música preferida é? Eu gosto muito das músicas de Roberto Carlos. Não vou falar uma em particular. Tem aquela O Homem Bom. Conhece? Uhum. O Homem Bom eu gosto. Não vivo sem? Deus. Uma passagem bíblica que marca a sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O senhor tem algum esporte que pratica ou gosta de assistir? Natação, gosto de nadar. Essa eu vou ter que fazer uma ressalva, né? Tirando São Francisco e Santa Clara, um santo de devoção, tem? Além deles, né? Nossa, tem tantos, puxa vida, mas se tá Um santo, entre tantos. Olha, eu tenho uma admiração por São Paulo. Uhum. A vida dele é bem intrigante, né? De Sim. perseguidor para seguidor.
tudo que ele fez e foi a grande conversão dele, né? Não, a vida de São Paulo é muito porreta. Sim. Invoco a intercessão de Maria, especialmente quando? Não, sempre. Não precisa um momento, uma situação para invocá-la. Eu tô aqui invocando ela direto para responder certo. Sim, olha, então tá dando certo. Espero que sim. Uma pessoa que te inspira. Sempre me inspirou, inspira minha mãe, minha rainha. É falecida, né? Uhum. Mas, nossa, eu lembro a vida da minha mãe, aquilo me inspira. O silêncio. Minha mãe era silenciosa, Uhum. trabalhadora, honesta, fiel. Isso inspira. Inspira muito. Muito bom. Para mim, no caso para o senhor, o céu é? O céu começa aqui na terra e conclui lá junto de Deus. Deus caprichou quando criou. O homem e a mulher, obras perfeitas, Muito né? bom. Diz que quando ele criou o homem e a mulher, ele olhou e viu que tudo era... Bom, ele criou tudo, né? Uhum. Mas a obra completa, porque era a imagem e semelhança dele, né? Sim. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem é a obra completa, perfeita de Deus. Quando chegar no céu, vou olhar para Jesus E olhar só. Não vou falar nada. Tem gente que fala assim, eu vou chegar para Jesus e perguntar por quê? Por que disso? Não, não tem que perguntar nada, não. É contemplá-lo e amá-lo. E a última pergunta, para alguém que está vendo este vídeo daqui 200 anos, Nossa Senhora. quem foi Frei Anísio? Um frade franciscano que tentou seguir São Francisco em vida e procurou conformar sua vida aos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Tudo isso. Já é. Frei, muito obrigado Nada. pela sua participação. Foi realmente assim uma experiência maravilhosa. Através da sua vida, parte das suas histórias, a gente sabe que são muitas realidades, muitas experiências, e também poder trazer esse carisma tão belo da nossa igreja, que é o franciscano e a vida de São Francisco de Assis. Era um desejo muito grande do meu coração para esse nosso projeto. Obrigado pela sua generosidade. O senhor está de passagem aqui em Marília, mas sua generosidade permitiu que o senhor doasse um pouquinho desse tempo para fazer acontecer esse episódio, essa experiência no nosso coração. Muito obrigado mesmo. Obrigado você. E para você que nos acompanhou até o final, é porque gostou. E se gostou, compartilha com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a gente possa evangelizar juntos. Então, compartilhe esse vídeo. E mais uma vez, agradeço ao patrocinador desse episódio, a empresa Cubo, e te motivo a segui-los no Instagram. Até a nossa próxima experiência, que Deus nos abençoe e que São Francisco possa interceder por cada um de nós. E nós vamos encerrar então com a bênção, pode ser, padre? Pode. Então, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, Santa Clara, desça sobre você, Gil, sobre a sua equipe aqui, sobre cada um daqueles que te acompanham através das mídias sociais, que desça sobre nós, vós todos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.